Vamos adorar você nessa manhã de domingo. Estamos juntos mais uma vez para bendizer e adorar ao nome do Senhor. Que o Senhor nesse momento abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Você que está acordando, você que já tomou o seu café, você que está no seu local de trabalho, você que muitas vezes pode estar até se arrumando para ir para a sua igreja, para o seu culto presencial pela manhã. Que Deus abençoe, que Deus esteja contigo. E aos nossos irmãos, os nossos amados irmãos, que o Senhor, que essa lição dessa manhã chegue até a tua casa, para que possamos tomar posse das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por este domingo. Vamos falar com Deus, porque nessa manhã eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, Deus. Muito obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de contemplar mais um dia, pelos livramentos que foram concedidos, pelos milagres, Senhor, que tu operaste, Senhor. Porque as tuas chuvas de misericórdia são derramadas dia após dia sobre cada um de nós. Pai, nós te rogamos neste momento para que tu alcance lares, para que tu alcance vidas, para que tu alcance famílias, Senhor. Para que tu possas dar provisão àqueles que estão necessitados, meu Pai. Para que tu possas, Senhor, responder, Senhor, a orações, Senhor, a clamor, Senhor, a petições que são colocadas diante do teu altar e que se cumpra a tua vontade. Nós pedimos a tua graça e o teu agir. E nesse período que vamos ministrar sobre a tua palavra, Senhor, derrama sobre nós a tua graça, fala com cada um de nós, fala com o teu povo que está nos assistindo, Senhor. Ministra a tua mensagem, Senhor, aquilo que tu queres mostrar, Senhor. Também toma conta de cada um de nós, que possamos passar só aquilo que for do teu espírito, ó Pai. Que possamos desfrutar deste momento, Senhor, desse momento em que tu vais conversar conosco, Senhor, né, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, você que está chegando agora, você que está entrando agora. A gente está aqui pelo Facebook, pelo Instagram, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara, Escola Bíblica Dominical. Sou a irmã Patrícia Bruno, tá? Aquela que vem falar todo domingo com você de tirar da cama às 10 da manhã, tá? Mas não briga comigo não, dá glória a Deus, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui logrado com a gente. Tia Ana, que Deus abençoe. Tia Gladys, a paz do Senhor, tia Gladys. Tia Maria Lúcia, tia Mira também, que Deus abençoe, tia Mira. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Que Deus abençoe a cada um. Gente, nessa manhã vai estar dando continuidade de onde paramos no domingo passado. Domingo passado a nossa internet estava oscilando muito devido ao Domingo dos Pais, né? Todo mundo logrado na internet, então a gente não estava conseguindo passar. Tá todo mundo me ouvindo bem hoje? Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok pra mim, por favor. A gente estava com problema de áudio semana passada, mas dá um ok, vê se tá todo mundo ouvindo aí, por favor, tá?
e nessa manhã a gente vai estar dando continuidade de onde paramos, tá? A gente estava falando sobre oportunidade, vamos continuar falando sobre oportunidade. A gente estava falando sobre Naamã e nós vamos finalizar Naamã, e nossa última aula de oportunidade é domingo que vem, onde a gente vai estar encerrando esse tema e vai estar falando oportunidade sobre servir, no serviço da casa do Senhor. E a gente vai estar ministrando também personagens bíblicos que são referência. Aliás, a Bíblia já é uma referência. A Bíblia é a palavra de Deus e ela está todo o nosso firmamento. Amém? Vamos lá. A gente parou naquela parte onde Naamã, a gente estava falando sobre os profetas anônimos de Deus, né? Aquelas pessoas que Deus usa de maneira anônima para ser instrumento do Senhor, para que não percamos a bênção. A gente estava falando sobre aquela menina que foi escrava de Naamã, foi feita escrava de Naamã, e aqui a gente vai estar falando uma coisa muito especial nessa manhã. Aquela menina, Deus usou aquela vida para que fosse instrumento, para que o senhor dela, que no caso era Naamã, ela conversou com a esposa de Naamã, para que ele não perdesse a oportunidade de ter com o profeta, de falar com o profeta para se ver livre da lepra, daquela enfermidade. Bem, a menina escrava mostrou bondade justamente para com as pessoas que a maltratavam. Ela mostrou exatamente a atitude que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento. Ela já naquela época, ela foi instrumento do Senhor e Deus usou de maneira sobrenatural aquela menina. Então nós não sabemos o nome dela, mas sabemos que ela foi instrumento primordial de Deus para a mudança, a virada da chave na vida de Naamã. E nós vamos ver que essa atitude já aconteceu no Antigo, mas ela é descrita no Novo. Como assim, Paty? Como é que você pode demonstrar isso? A gente vai ver que o Senhor Jesus, ele prega a paz. Isso foi falado muito na imersão, quinta-feira passada. O Senhor, ele traz a paz. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados aqueles que não têm ânimo na vingança, que não guardam aquele sentimento de mágoa. A gente transfere isso para o Senhor. Correto, muitas vezes não é fácil, porque somos carne, temos sentimento. Não é fácil, mas é necessário para que a bênção de Deus chegue até a cada um de nós. A Bíblia não descreve, depois da cura, como Naamã recompensou ou agradeceu aquela serva, mas com certeza, como a palavra é revelada, algo Deus mudou também na vida daquela serva. Talvez ela tenha conseguido a liberdade, deixar de ser serva e passar a ser livre, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a família de Naamã com certeza ficou grata na vida daquela menina, na vida daquela serva. E é isso que a gente vai aprender nessa manhã. A não perder essa oportunidade de perdoar, querido, de não guardar. E isso é muito importante da vida do cristão. Você se libertar de toda mágoa, você se libertar, é libertador quando você consegue dizer perdão, ou quando você consegue receber eu te perdoo. É libertador. Você parece que, sabe, aquele peso sai de você e você consegue ver realmente o que Cristo tem ensinado, o que Cristo mostra para cada um de nós. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos. A Bíblia, gente, amor, por favor. Livro de Romanos, capítulo 12. Agora nós vamos, né, nessa parte final, nessa penúltima aula, nós vamos estudar muito, muito a Bíblia. E aconselho você a ter sua Bíblia, seja ela online, seja ela papel, seja ela tablet à mão, e acompanhar junto com a gente. Romanos, capítulo 12, do verso 17 ao 21. Lê pra gente, por favor, o que diz sobre vencer o mal, tá? A gente vai estar falando sobre isso hoje. Vencer o mal, vencer as nossas próprias vontades, vencer o nosso eu, o nosso posicionamento de superioridade. Tudo isso a gente vai ver hoje no Novo Testamento. O que descreve sobre isso? Vamos lá, Romanos 12, de 17 a 21.
A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Amém. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Amém? Vence o mal com o bem. Esse é o propósito, querido, para o qual nós cristãos também estamos aqui e fomos criados. Vencer o mal com o bem. Lembra do que foi ensinado na quinta-feira, sabe? Aquele nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça nunca vai estar, tá, dentro daquilo, preste atenção, dentro daquilo que achamos absolutamente correto. O absolutamente certo é aquilo que Deus determina para a nossa vida. É aquilo que Deus determina que façamos. Deu para você compreender? E a gente só vence o bem com o mal aplicando isso que está em Romanos. É extremamente difícil. É sim, porque muitas vezes mexe com um conjunto de sentimentos, mexe com um conjunto de lembranças, mexe com um conjunto de comportamento. Não é fácil a gente aplicar, mas é necessário para que estejamos mais perto de Deus. Preste atenção numa coisa, queridos. Servir ao Senhor não é fácil. Não é fácil. Servir a Deus significa a gente vencer as nossas próprias vontades. Entendeu? Renunciar. Aliás, a palavra certa é essa. Renunciar. Servir a Cristo significa renunciar a si mesmo. Aquele que não levar a sua cruz não vai ser digno de mim, diz a palavra do Senhor. E essa menina aqui, essa serva, ela de maneira sobrenatural, porque tem que estar muito ligado com Javé, nessa época no Antigo Testamento ainda era Javé, tem que estar muito cheio de Javé, né? Ou Jeová, como nós falamos, para ter uma atitude dessa, você chegar para aquele que te aprisionou, para aquele que te fez escravo, para aquele que te fez servo e dizer a ele: olha, existe um Deus todo-poderoso e existe um profeta da parte de Deus que, se o Senhor for ter com ele, com certeza o todo-poderoso vai livrar o Senhor dessa maldição e dessa lepra, só sendo cheio do Espírito Santo. Mas é possível? É, porque tudo, absolutamente tudo que está na palavra de Deus e que o Senhor manda a igreja fazer, é possível que seja feito. Deus não vai dizer algo para você fazer que você não vai conseguir fazer. Você pode duvidar que consiga fazer, mas que você vai poder fazer, vai, porque Deus já determinou, porque Deus te escolheu, e a gente vai falar sobre esse propósito grandioso. Muitas vezes na nossa mente pode ser difícil perdoar, no nosso coração pode ser difícil perdoar, mas se Deus mandou fazer, é possível. Se Deus mandou fazer, nós vamos conseguir, mas nós temos que colocar Deus no centro de tudo, amém? Como é que a gente sabe, Paty, o momento que Deus quer nos usar, o momento que Deus vai fazer isso na nossa vida? A Bíblia vai dizer que nós temos que estar preparados. A noiva não sabe quando o noivo vai chegar, mas é necessário que a noiva esteja pronta para recebê-lo em todo o tempo, porque ele vai chegar. A Bíblia vai dizer lá no livro de Pedro, vamos abrir lá em primeira epístola de Pedro, vamos lá para Pedro. Vamos lá para Pedro, capítulo 3, verso 9. Pedro, capítulo 3, eu amo essa passagem é realmente linda. Você achou aí, amor? Pedro, primeira epístola de Pedro, tá, queridos? Primeira epístola de Pedro 3, 9. Diz assim a palavra de Deus. Encontrou aí? Lê pra gente, por favor. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo,
sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Você está entendendo o teu chamado? Você está entendendo o propósito de Deus? 1 Pedro 3,9. Para isso foste chamado, para que você possa alcançar a bênção. Muitas vezes a liberação da bênção está no perdão. Você entendeu isso? Está no perdão. Tá? Liberar perdão. Se libertar desse sentimento de mágoa. Se libertar das lembranças do passado. O nome diz, passado é passado. O cristão precisa olhar para seguir em frente. A Bíblia diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. E se pecardes, tendes um advogado, que justificará diante do Senhor as vossas causas. Se o Deus Todo-Poderoso é capaz de nos perdoar dia após dia, independente do nosso pecado, as consequências do pecado nós vamos sofrer, queridos. Mas o perdão, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar. Mas haverá um dia em que toda essa misericórdia não estará mais na terra. E nós temos que aproveitar enquanto as bênçãos do Senhor estão sendo liberadas, enquanto as misericórdias do Senhor estão sendo derramadas, para que a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, possa se cumprir na nossa vida. Você, eu, a igreja do Senhor, já foi criada também para este propósito, entendeu? Vamos lá. Naamã, e a gente vai ver essas instruções de Deus. Por que Deus declinou a Eliseu? Chamou Eliseu e declinou a Eliseu as instruções que deveriam ser feitas para com Naamã e a forma com que tudo se procedeu. E a gente vai entrar agora num momento muito especial. Por que 7 vezes Naamã teve que se banhar? Por que Naamã teve que ir para o Jordão? E qual o significado do Jordão? E qual o significado dos rios? Onde Naamã disse que tinham na terra dele, que ele também poderia usufruir. Por que Deus escolhe Jordão e não escolhe aqueles outros rios? A gente vai ver agora por aí. A gente vai estudar agora. A gente vai entrar agora nessa parte. Não sai do Novo Testamento não, que a gente vai continuar nele. Naamã tinha certas expectativas, mas foi decepcionado pela orientação que o profeta lhe deu. Não queria obedecer e assim quase perdeu a oportunidade de ser curado. Hoje, até muitos líderes religiosos, preste atenção nisso, e isso é muito importante a gente estar falando, porque é um despertar de Deus nesse novo tempo que estamos vivendo. Eu acho que o discernimento do cristão, nesse período de pandemia, onde a gente teve que ficar mais isolado, e aí a gente teve que ficar realmente assistindo pregações, se alimentando espiritualmente para a gente não entrar em desespero, não entrar em depressão. Eu creio que muitos de nós tiveram seus discernimentos apurados, aguçados diante de Deus. Eu creio que muitos de nós tiveram as suas mentes abertas diante de Deus. Eu creio que a sua visão espiritual foi aguçada e isso é graça de Deus. Talvez a nossa visão espiritual não estivesse tão aguçada antes da pandemia. Hoje nós conseguimos ver completamente diferente. E as revelações que Deus tem dado aos seus ungidos, à sua igreja, aos seus profetas, têm sido muito mais profundas e os discernimentos muito mais apurados do que antes nós tínhamos. A gente vai ver isso agora. Repetindo, vou voltar ao parágrafo, tá? Naamã tinha certas expectativas, mas foi decepcionado pela orientação que o profeta lhe deu. Mas ficou decepcionado pela orientação do profeta lhe deu, porque não estava dentro das suas próprias expectativas. Preste atenção, não estava dentro das expectativas de Naamã. Não queria obedecer e assim quase perdeu a oportunidade de ser curado. Hoje, até muitos líderes religiosos passam ensinamentos bíblicos pela peneira do seu próprio raciocínio humano e recusam obedecer algumas instruções que o Senhor deixou. Amém? Que deu para você compreender isso? Muitos líderes religiosos hoje, infelizmente, ainda atuam como Naamã. Acham que tudo tem que ser peneirado. Deus vai
fazer as coisas dentro do seu raciocínio humano. Deus não trabalha na lógica humana. A gente tem falado isso muito na nossa igreja, o nosso pastor tem intensificado muito isso. Deus não atua na lógica humana. Deus faz aquilo que lhe apraz, no momento que lhe apraz. Amém? Então vamos continuar aqui. Onde é que eu parei? E se recusam a obedecer algumas instruções que o Senhor deixou. Consideremos um exemplo simples, e esse exemplo, eu não sei como é aí no seu estado, mas eu estou falando muito que eu estou me pautando em lives que eu tenho assistido, e principalmente a gente tem acompanhado que isso tem acontecido. E outro dia eu vi um servo de Deus até falando isso pelo Facebook, e eu fiquei assistindo, não concordando, mas eu fiquei assistindo até o final, porque a Bíblia diz que a gente tem que ver tudo e reter o que é bom. Infelizmente ali muita coisa a gente não pôde reter. A oração final eu reti, que foi a bênção sacerdotal. Mas mesmo assim eu fui assistindo, e ele estava falando o seguinte: Jesus e os apóstolos ensinaram, sobre a necessidade do batismo para receber a salvação, para alcançar o perdão dos pecados, para que você confirme que morre aquela natureza antiga e nasce uma nova criatura. Abra sua Bíblia lá em Marcos 16:16. Abre para mim, por favor, amor. Marcos 16:16. Isso é bíblico. Isso a gente estuda na igreja. Isso é o aprendizado que traz. O batismo, o que é? Você sepultar o velho homem e nascer de novo, né? O arrependimento, o nascer de novo. Lê pra gente aí, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você crê? Aquele que crê, for batizado, será salvo. Infelizmente, o que a gente tem visto hoje, que tem muitos líderes dizendo que com essa pandemia não precisa mais ter batismo. Esse silêncio que você está fazendo, eu também fiz quando eu estava assistindo. Eu também falei, Jesus, que mundo que eu estou vivendo. E encontram embasamentos na Bíblia, eu não sei como, eu não sei que teologia é essa que eles, onde eles se pautam, onde eles vão justificar que o batismo não é mais necessário. Só que a gente está falando de palavra, e a palavra, ela é clara. A Bíblia explica a própria Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos 2:38. Abre lá, por favor, amor. Atos 2, verso 38. Atos 2, livro de Atos, capítulo 2, verso 38. 2:38. Achou aí ou quer que eu abra aqui? 2:38. Já achei. Lê, por favor, aí. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, queridos? É Bíblia, é a palavra de Deus. Isso é discernimento de Deus. Isso é conhecimento de Deus. Não adianta você me ver com várias filosofias, você vir com muito conhecimento e tentar desvirtuar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que crê, primeiramente você tem que crer que Jesus é o Salvador da tua vida, que só Ele pode transformar a sua vida, só Ele pode preencher esse vazio que você necessita, só Ele pode mudar, virar a chave da sua vida, transformar a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Todas as coisas convergem para Cristo. Aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é a confirmação, querido, de que você crê e você quis ser batizado para fazer parte do corpo de Cristo. Então, uma coisa é você não poder ser batizado nesse momento porque estamos em pandemia. Amém? Não é por causa disso que você não vai ser, que o seu nome não foi escrito no livro da Bíblia. No livro da vida,
Tenha certeza disso. Não é por causa disso que você vai deixar de receber as bênçãos do Senhor. Não é por causa disso que Deus vai deixar de te abençoar. Mas preste atenção no seguinte: assim que estiver voltando à sua normalidade e assim que for possível, com certeza o seu pastor irá ministrar o batismo na igreja, e você não perca essa oportunidade de ser batizado, porque a Bíblia diz o seguinte: o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é a sua confirmação de fé, sabe? A sua confirmação de fé diante da sua pública. Quando o seu pastor vai te batizar, o que ele diz? A sua pública confirmação de fé. Você tá ali, ó, testemunhando diante de todos. Eu quero, nesse momento, que o meu velho homem, ele vai morrer. O que desce agora é o velho homem. E o que levantar dessas águas, oh, aleluia, o que levantar destas águas não é mais cheio da minha própria filosofia, mas o que levantar destas águas é para a glorificação do nome do Senhor, porque é com esse propósito que eu fui criado. É para esse propósito que eu fui criado. E isso é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos ver aqui quem está com a gente. Pastora Liliane, que Deus abençoe. Tia Sandra, a internet dela voltou. Viu? A internet dela voltou. Deus abençoe. Chanclia Paz, filho. Pastor Jorge, Deus abençoe. Tiago, bom dia, querido. Deus abençoe. Tia Lídia também. Então existe esse entendimento nosso. Naamã talvez estivesse como esses certos líderes religiosos, cheios do seu próprio conhecimento, tá? Achando que as coisas têm que acontecer de acordo com a sua própria vontade. Mas Deus não age dessa forma. Deus é o Criador Todo-Poderoso. Tudo acontece no tempo de Deus. Agora saiba de uma coisa: Deus jamais chega atrasado. Ah, isso poderia ter acontecido antes. Não, foi propósito de Deus. Deus determinou aquele lugar, aquele momento, com aquelas pessoas para executar o seu milagre. Então ergue a mão e glorifica, porque o milagre de Deus chega no tempo certo. E se o milagre de Deus não chegar, glorifica da mesma forma, porque Deus sabe o que faz em todo o tempo. Amém? Vamos lá. O servo fiel ao Senhor não vê sua obra como fonte de lucro, e isso é muito importante. A gente vai falar isso quando Naamã recebe a cura, ele se banha no Jordão 7 vezes, ele recebe a cura, e quando ele vai ter com Eliseu, quando ele vai conversar com Eliseu, quando ele vai agradecer ao profeta, ele leva o bem material como forma de agradecimento. E Eliseu, naquele momento, ele olha aquele bem material e ele diz a Naamã: eu não posso receber. Eu estou resumindo, tá, queridos? Depois você lê com calma o livro de Crônicas, que o Senhor vai tá ministrando sobre a sua vida. E Eliseu fala: eu não posso receber por aquilo que eu não fiz. Eu não posso receber pagamento por aquilo que eu não fiz. Eu sou apenas um homem comum, mas quem ministra todas as coisas, quem opera todas as coisas é o Senhor. Em resumo, era isso que Eliseu estava querendo. Eliseu ali não queria bem material, mas Eliseu ali era um homem de Deus que só queria que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Naamã, para que aquele povo visse que há profeta em Israel, para que todo o povo visse que há Deus em Israel, para que todos pudessem ver que o Deus de Israel é Deus e ele opera milagres. É esse o propósito, sabe? A gente aqui não está aqui para enriquecimento próprio, mas está para que a igreja do Senhor possa ser ministrada em toda a face da terra. O profeta do Senhor, ele ministra a palavra do Senhor, ele entrega a mensagem do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado. Então agradeça a Deus pela vida do seu pastor. Agradeça a Deus pela vida do seu professor de escola bíblica dominical. Agradeça a Deus pela vida dos diáconos, pela vida dos servos do Senhor, pela vida daquele irmão que fica lá na porta quando você chega na igreja e te dá a paz do Senhor e muitas vezes já ministra sobre você uma palavra. Pela vida daquelas irmãs que ficam lá na porta, na recepção, glorificando a Deus e glorificando a Deus cada vez que entra uma pessoa na casa do Senhor e recebe de todo o
coração. Isso não é envaidecimento próprio nosso, mas todas estas coisas são para que o nome do Senhor seja glorificado. E é assim que a igreja funciona, é para que o nome do Senhor seja glorificado. A visão aqui é para que o Senhor cresça e a gente possa diminuir a cada dia. E é isso que diz aqui. Abra lá sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, verso 18. E eu havia falado com você que hoje a gente vai ministrar bastante sobre isso. Romanos 16, 18. Abra lá, a gente vai ver o que Cristo fala sobre isso. Romanos, capítulo 16, verso 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. A gente está falando dessa passagem bíblica referente justamente a isso que eu acabei de falar, sabe? Eliseu recusou usar seus dons para adquirir riquezas, até porque o dom não era dele, o dom vem de Deus. É triste observar quando alguns líderes religiosos, e eu não faço apenas menção ao evangélico, porque muitas vezes a gente acha que só os evangélicos fazem isso. Não, quando eu falo líderes religiosos, eu estou falando, isso ocorre em várias denominações. Se a gente for estudar a história da Igreja Católica, a gente vai ver como Lutero se revoltou, o posicionamento de Lutero contra as indulgências católicas, e isso vai, claro, que a gente tira como referência o credo o credo religioso que nós servimos. Mas aqui, quando a gente tem que ter uma mente, o servo de Deus, ele tem que compreender o seguinte: estudar é primordial. Então a gente está falando aqui sobre escola bíblica dominical, e a escola serve para isso, para a gente poder obter conhecimento. Quando eu falo de líderes religiosos, eu falo de todas as denominações, independente de credos, tá, queridos? Eu tô falando que, claro que a gente vai focar mais na nossa religião, porque é o que está em voga agora. Mas eu falo isso aqui, o Senhor é Ele que opera, tá? E, infelizmente, as pessoas hoje estão muito carentes, principalmente de fé. Muito carentes. O homem, ele precisa crer em alguma coisa ou em alguém. A gente já sabe isso. O homem tem essa necessidade. Com a vinda dessa pandemia, as pessoas se tornaram mais carentes do que já eram. Então você tem um número absurdo de pessoas entrando em depressão. Você tem um número absurdo de pessoas oprimidas. Você tem um número absurdo de pessoas carentes. E você tem um número mais absurdo ainda de pessoas dependentes de Deus. E é aí que nós, que pregamos o cristianismo, entramos. Porque Deus está aqui justamente para salvar cada uma dessas vidas. E nós, como servos de Deus, somos instrumentos da parte de Deus para levar a mensagem até essas pessoas. Uma coisa é que as pessoas agradecerem ao Senhor por você estar levando a palavra de Deus e por ela estar recebendo a bênção. Agora, outra coisa é você achar que você recebe um merecimento material pela salvação daquela pessoa, pelo milagre que aquela pessoa recebeu. Isso não existe, queridos. Quem faz o milagre é Deus. Quem opera é o Senhor. Quem vai suprir a vida do homem é o Senhor. Quem vai tirar aquele homem da depressão é o Senhor. Quem vai libertar da opressão, quem vai libertar do pecado, quem convence da justiça e do juízo é o Senhor. E isso é muito importante, porque as pessoas estão carentes, sabe? As pessoas, elas vão se apegando a qualquer ponta de esperança. Por isso é necessário a pregação genuína do Evangelho. Por isso é necessário a pregação genuína da palavra de Deus. Levar a palavra não com o nosso próprio conhecimento, mas pedir sempre a revelação do Espírito Santo, pedir sempre a direção do Espírito Santo, para que possamos ser usados pelo Espírito, para que possamos ministrar pelo Espírito, para que o Espírito possa operar nessas vidas,
como operou na vida de Naamã através de uma forma sobrenatural, onde deixou aquele homem muitas vezes com várias interrogações no início, onde Deus teve que utilizar muitas pessoas no seu anonimato para convencer aquele homem a se banhar no rio. É desse jeito que Deus faz. É desse jeito que Deus opera. Nós somos apenas vasos. E cada vaso foi criado para um propósito. E a gente vai falar de propósito de Deus. A gente vai falar da casa do oleiro. A gente vai falar sobre somos ser vaso e ser moldado diante da magnificência e da soberania do oleiro. E depois que o vaso está pronto, o oleiro diz: agora eu vou encher o vaso, porque esse vaso vai ser instrumento de glória através da vida dele. Então a gente vai estar falando aqui. A verdade é que Jesus cura toda e qualquer enfermidade. E nós sabemos que ele vai curar. Eu creio que Jesus é capaz de curar toda a enfermidade. Eu creio que Jesus é capaz de libertar. Eu creio que Jesus é capaz de libertar do vício. E você que é igreja do Senhor também crê. E se você que nos assiste nessa manhã não conhece esse Jesus, eu quero falar isso para você. Jesus é capaz de libertar você desse vício. Jesus é capaz de libertar você desse problema que você está passando, desse problema financeiro, desse problema de violência doméstica que você pode estar vivendo. Jesus é capaz de libertar, sim. Jesus é capaz de curar. Jesus é capaz de trazer vida onde está morto. Jesus é capaz de tudo, querido. É só você crer. A gente já falou. Se somente crer. É só você crer. Vamos lá. E aí, nós precisamos ter isso nos nossos corações. Que quem tudo faz é o Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. E agora a gente sai quando a gente sai dessa parte onde Naamã tenta presentear, né, Eliseu com bem material em agradecimento, e não foi nem por maldade, foi por agradecimento mesmo. Naamã queria agradecer de alguma forma, ele só não sabia como, mas ele queria agradecer e ele achou que aquele jeito material seria o mais justo para agradecer ao profeta. E sabe qual é a alegria de um pastor? Eu creio, eu vou falar muito do pastor porque é o que eu tenho como referência, é porque eu tenho como base, tá? Filha de pastores, irmã de pastor, sobrinha de pastor, prima de pastor, então eu vou falar sobre aquilo que eu tenho como base. Sabe qual é a maior alegria na vida de um pastor? É ver a ovelha progredir espiritualmente. Deu para você compreender isso? Eu creio que não tem alegria e pastor Tadeu que está nos assistindo, pastor Jorge, pastora Liliane, pode falar isso, pode falar com propriedade sobre isso melhor do que eu. Não existe alegria maior para um pastor do que ver as suas ovelhas e a sua igreja evoluir espiritualmente. E isso é muito, mas é muito bom diante de Deus. Sabe por quê? A igreja começa a viver um novo tempo. Sabe? A igreja toma corpo, a igreja toma crescimento, a igreja toma maturidade espiritual. Isso é muito bom, queridos. Sabe quando você chega na igreja e você já recebe aquela onda de unção, aquela onda de ânimo, sabe, você conversando com os irmãos no ministério de oração, aquilo já muda o teu dia. É uma evolução espiritual, é uma subida de nível, é uma coisa mais profunda. Isso é a alegria de um pastor, sabe? Claro que o pastor fica feliz em poder pagar as contas da igreja, lógico. Claro que o pastor fica feliz em a igreja tá crescendo, lógico que o pastor fica feliz. Mas não há felicidade que se compare quando um pastor vê que as suas ovelhas estão crescendo espiritualmente, estão evoluindo espiritualmente, sabe por quê? Porque ele diz: Jesus, muito obrigado, porque eu estou fazendo certinho o teu propósito para o qual eu fui criado. Eu estou vendo meu irmão crescendo. Isso é alegria, sabe? Isso é muita alegria diante de Deus. Não existe alegria mais profunda do que ver um crescimento de um irmão. Eu não quero... A Bíblia vai dizer que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Não criou o inferno para os homens. Eu não quero subir e ver meu irmão penando aqui. A gente acabou de pregar sobre isso.
A gente tem que perdoar, não deve pagar o mal com o mal. E não existe alegria maior. Se você já fica feliz com o teu amigo, quando o teu amigo é promovido, quando o teu amigo recebe uma bênção, quando o teu amigo ele passa no concurso, imagina Jesus, imagina um pastor vendo a evolução de uma ovelha. Você não queira achar que, mas o seu pastor fica feliz quando uma ovelha cai. Ele não fica feliz, queridos. Não fica. Não fica, não. Pelo contrário, ele fica triste. O pastor não gosta de ver a derrota de nenhum de uma ovelha. Nenhum pastor gosta. A Bíblia vai dizer o quê? Ele deixa as 99 e vai buscar aquela uma. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela uma. Nenhum pastor quer ver uma ovelha em derrota. Ele quer que todas as ovelhas estejam felizes, alegres e recebendo da graça. E aquela que precisar de ajuda, ele vai ajudar. Por que na nossa igreja a gente incentiva sempre o pedido de oração? E falar nisso, você que ainda não entregou seu pedido de oração, é a sua oportunidade. Por quê? Porque a tua vitória é a nossa vitória. A bênção de Naamã não significava apenas uma simples cura. O milagre de Naamã significava o que Eliseu falou para o rei. Manda ele vir aqui e saberá que existe profeta em Israel. Manda ele vir aqui e saberá que existe um Deus aqui em Israel. Sabe, a tua vitória significa a glorificação do nome de Deus. E é por isso que a gente fica tão feliz. Deu para você compreender isso? Então vamos lá, próximo tópico. Próximo tópico, vamos lá. Irmã Eliana, paz do Senhor, querida, que Deus abençoe. Eu tô aqui olhando para ver os irmãos. Quem tá com a gente no Insta? Eu nem falei com o povo do Insta hoje. A Dani tá na área. Dani, Jennifer. Que Deus abençoe. Jennifer, que Deus abençoe. É Jennifer, que Deus abençoe, meu amor. E tia Wanda, Deus abençoe, tia Wanda. A Gladys deu uma passada também. Gladys está em tudo. Gladys está em Face, Gladys está em Instagram, Gladys está ligada na tecnologia. Vamos lá, e a gente fechando esse tópico, vamos falar sobre os 7 mergulhos de Naamã, porque já são 20 para as 11. Vamos lá. Quando Naamã chega até a porta da casa do profeta, ele esperava ser recebido pelo profeta. Mas o profeta não sai, somente manda um recado através do seu porta-voz, dizendo que ele deveria ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes e sua doença seria curada. Isso como a gente já falou diversas vezes nesta lição. Agora vem a parte do Jordão. Vamos lá? Então vamos. O nome Jordão vem do hebraico e significa aquele que desce ou declive. Deu para você compreender? Por que Deus, olha o mistério aí, por que Deus fala a Eliseu para que Naamã se lave 7 vezes no Jordão? Qual o significado do Jordão? Aquele que desce. Muitas vezes, querida, a gente precisa descer para poder ouvir Deus. Deu para você compreender? A gente precisa descer do nosso ego, descer da nossa posição, descer do nosso autoconhecimento, sabe? A gente precisa descer para Deus poder falar, para Deus poder operar, para o milagre poder acontecer. Porque se a gente continuar muito cheio de pompa, o milagre não acontece. Então, aqui, o nome Jordão, que vem do hebraico, aquele que desce. O que aprendemos aqui é que o general Naamã precisava descer dos seus empecilhos para que ele fosse abençoado. Assim somos nós, que muitas vezes ficamos em cima de um monte de incredulidade. Pati, mesmo nós sendo cristãos, sim, mesmo nós sendo cristãos, muitas vezes ficamos nos apegando a muita incredulidade e o Senhor está colocando a bênção diante de nós e precisamos descer da nossa incredulidade, descer da nossa autossuficiência para poder receber a bênção que Deus quer liberar dentro das nossas vidas. Diante da ordem que deveria se banhar no Jordão e de que nem mesmo Eliseu saiu para atendê-lo, Naamã ficou revoltado, e você já viu isso. Mas um de seus soldados lhe dá uma sábia palavra e que faz com que o general mude de ideia e obedeça à ordem do profeta.
Ao chegar no rio, Naamã tem que tirar a sua roupa e mostrar qual era realmente a amplitude do seu problema. Me lavar no rio significa, no Jordão, significava descer, tirar a roupa e mostrar de fato, sem máscara, o que realmente está debaixo de toda aquela vestimenta. Paulo, no Novo Testamento, diz, com o rosto descoberto, diante do espelho, mostrando a verdadeira face. É isso que a gente tem que buscar. Quando eu desço, eu tenho que retirar tudo. Senhor, eu tô aqui, ó. Nu eu fui formado no ventre da minha mãe. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Tu me conheces por dentro e por fora. Eu não me conheço completamente, mas tu, Senhor, me conhece. Então eu tô aqui, ó, completamente despido. Eu tô aqui diante de ti, Senhor. É isso que mostra pra gente. Ao chegar no rio, ele tirou a sua roupa, que revelava a lepra que afligia o seu corpo. E mesmo sentindo vergonha, porque muitos estavam vendo, ele precisou superar todas estas coisas. Você está vendo que é uma cadeia de obstáculos, é uma cadeia de degraus que Naamã tinha que descer. E ele, dentro da sua pompa e da sua circunstância, ele precisava se humilhar e passar por todas essas fases para reconhecer a soberania de Deus. É isso que muitas vezes é necessário Deus fazer. E eu não digo isso só com um homem ímpio, não. Muitos de nós cristãos precisamos nos humilhar diante de Deus. Porque muitas vezes a gente se apega ao nosso tempo de conversão e acha que sabe muito devido ao nosso grande tempo de conversão, ou porque nós estudamos, fizemos vários cursos, ou temos muito diploma, ou temos muito, e esse muito para Deus não quer dizer absolutamente nada, porque o Senhor sempre vai nos surpreender. E muitas vezes é necessário a gente descer alguns degraus e mostrar toda a nossa vergonha para que Deus possa começar a operar. E aí tem alguma observação aqui? Não. Por enquanto não. E aí vai dizendo o seguinte: agora o general mergulha a primeira vez e nada acontece, mergulha a segunda e nada acontece, e assim sucessivamente até a 7ª vez. E quando ele se levanta da 7ª vez, sua pele se assemelha à pele de uma criança, pois além de ter sido curado, Naamã é renovado. Então ele não foi somente curado. A Bíblia vai dizer que fica com a pele de uma criança. Ou nós mulheres buscamos o quê? A gente compra aquele monte de creme, né? Para poder ativar a elasticidade da pele, porque a idade chega para todo mundo, inclusive para mim. Né? A gente faz aquele arsenal de creme em casa para poder ativar a elasticidade da pele, para parecer um pouco mais jovem, ou então para manter, né, a beleza da pele, a oleosidade da pele. Naamã aqui, além de ser curado, ele foi renovado, porque a Bíblia vai dizer, e a Bíblia não mente, a Bíblia vai dizer que ficou como a pele de uma criança. Mas por que o profeta Eliseu disse a Naamã que mergulhasse 7 vezes? Naamã poderia ter mergulhado 1, poderia ter mergulhado 3, poderia ter mergulhado 6, poderia ter mergulhado 4, mas Eliseu pede para que ele mergulhe 7 vezes. Primeiro, porque 7 representa a manifestação de Deus. No primeiro dia criou Deus, e aí você vai lá em Gênesis, e no 7º dia descansou. A manifestação de Deus. O fim de um período e o começo de outro. No primeiro dia, criou Deus, começou ali. No 7º, ele descansa, porque depois daquele 7º começa um novo período. O início de um período, né? Aqui vai dizer, representa a manifestação, o fim de um período e o início de um outro período. A semana são 7 dias. O domingo é o início de um novo período. Você já percebeu isso? No domingo, inicia-se um novo período. Aquela semana já passou, vai iniciar um novo período. Então, a gente vê
até nesses pequenos detalhes o cuidado de Deus. 7 foram os dias que Deus criou a terra. 7 foram as vezes que Israel rodeou a cidade de Jericó. E muito mais. Eu vou sair do Antigo Testamento e vou para o Novo. Vamos ver? 7. Quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães com os seus discípulos, e não tem ali, todos procuram alimento, e chega um jovem trazendo o quê? Quantos pães? 5. Quantos peixes? 2. 5 com 2 dá quanto? 7. Ó, o início de um novo período, querido. Preste atenção. Tudo converge para ele. Tudo vem dele e converge para ele. São 7 candelabros. Vai lá no livro de Apocalipse. São 7 igrejas. Olha os períodos de Deus aí. A manifestação da glória de Deus. Vamos lá. Então, vejamos na revelação dessa palavra o poder desses mergulhos que Naamã deu. Naamã estava em cada mergulho. Ele estava fechando um período da vida dele. E quando ele dá o último mergulho, ele já vem curado e renovado, sabe por quê? Porque ali começa um novo período. No primeiro mergulho ele estava leproso. É o fim desse período de lepra. E eu profetizo na tua vida. Esse teu primeiro mergulho é o fim desse período de desespero. É o fim desse período dessa enfermidade. É o fim desse período de luta. Eu não sei quanto tempo vai durar os seus 7 mergulhos, mas eu creio que alguma coisa Deus vai fazer. Eu sei que começa um período e termina aquele período, e quando ele terminar aquele período de sofrimento, começa a graça do Senhor sendo derramada. Naamã começou o primeiro mergulho leproso, mas terminou curado e renovado em nome de Jesus. Alguma coisa Deus quer fazer nesse movimento de pandemia, querido, que a gente está passando. Como você iniciou esse período de pandemia e olha como é que você está hoje, em nome de Jesus. Então levanta a tua mão e glorifica, porque um período começou ruim, mas esse período ruim já está terminando. As boas coisas de Deus já estão começando a surtir na tua vida em nome de Jesus. Os rios de Abana e Farpar, os tais rios que Naamã gostaria de mergulhar e não compreendeu por que o profeta não o mandou para lá, já que existiam bons rios na sua terra, é porque esses rios significam uma coisa. Eu fui buscar na teologia e alguns livros o significado do nome desses rios. E o nome desses rios quer dizer o seguinte: Abana e Farpar, o significado desses rios são habilidades humanas, filosofia dos homens e capacidade natural. Por isso que Naamã não poderia mergulhar nestes rios. Sabe por quê? Porque se ele fosse curado mergulhando nesses rios, a glória ele não ia passar a glória para o Senhor. Ele ia dizer que a glória, porque, lá, viu? São as melhores águas. Tem o melhor conhecimento. Era justamente o que eu estava pensando. E Deus não trabalha com lógica humana. Por isso que Deus leva ele para o Jordão. Por isso que Deus manda ele descer. Por isso que ele é obrigado a tirar suas vestes e se apresentar diante de todo mundo com a sua lepra como ele realmente era. Por isso que Deus faz todas essas maravilhas, porque aí, querido, não tem desculpa. Você realmente vai ter que falar igual Pedro. Não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e o que tenho ouvido, que realmente esse homem foi curado pelo poder de Deus. Não tem como você tentar justificar milagre. Milagre se glorifica, querido, e acabou. E Naamã teve que reconhecer a soberania de Deus. Porque Farpar, porque Abana queria dizer habilidade humana, filosofia dos homens, capacidade natural, mas Deus não obedece à filosofia dos homens. Deus não obedece à nossa capacidade natural. Deus é absolutamente soberano e ele faz as coisas dentro do seu modo de agir. E o Senhor, e nós estamos aqui simplesmente para obedecer. Amém? Deus não é lógica,
Deus é poder. Deus sabe todas as coisas e guarde isso nessa manhã, a gente está encerrando com essa palavra. Deus sempre vai nos surpreender. De alguma maneira, Deus sempre vai nos surpreender, tá? Aqui a gente finaliza com o seguinte, que Deus nessa manhã fale ao seu coração, que Deus nessa manhã fale ao seu espírito, que o Senhor fala, 7. Finda aqui um ciclo e começa o outro na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 7. Foram 7 mergulhos, findando um ciclo de lepra e iniciando um ciclo de cura e de renovação. Um ciclo de graça, um ciclo de unção, sabe? Um ciclo onde Deus está falando diretamente com você. Talvez muitas vezes você se assuste, Senhor, eu não pensei, Senhor, que tinham tantos mistérios profundos na tua palavra. Quantas vezes a gente passou por esse texto e nunca se atentou no nome dos rios? A gente passou, eu por exemplo, fiquei muito extasiada com Deus nesse estudo, querido. Porque eu falava tanto dessa passagem e nunca tinha me atentado, mas por que o Jordão? Por que não aqueles rios que são conhecidos? Porque 7 vezes termina aquele ciclo de vergonha, termina aquele ciclo de sofrimento, termina aquele ciclo, mas também de autoconhecimento e autossuficiência, e começa um novo ciclo de cura, um ciclo de dependência de Deus, um ciclo de reconhecimento de soberania de Deus, e isso é muito profundo. E Eliseu foi falar, quem te mostrou tudo isso não fui eu, quem te mostrou tudo isso é o Deus de Israel Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Nós queremos agradecer a vocês que ficaram até agora nessa lição de Escola Bíblica Dominical. Já são 5:11. A gente vai estar dando os nossos avisos ainda. Não desliga, a gente vai estar dando os nossos avisos. Eu estou correndo para que o povo do Insta também possa receber os avisos nessa manhã. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, faça seu pedido de oração. Bota lá no grupo. Se você não faz parte do grupo das irmãs do ministério da igreja, não tem problema, não tem problema. Tem aí o WhatsApp da igreja, você pode enviar o seu pedido de oração pelo WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp também, não tem problema. Você pode enviar o seu pedido de oração pelo Messenger. Não deixe de enviar. Não perca a oportunidade de receber a sua bênção. E ainda que a sua bênção não chegue hoje, ou não chegue amanhã, Naamã teve que mergulhar 7 vezes, Josué teve que rodear a cidade 7 vezes, entendeu? Então, continue persistindo, não desista na sua bênção. Alguma coisa Deus quer fazer. Tenha sempre os seus ouvidos já inclinados a ouvir a voz de Deus, para aquilo que o Senhor quer falar ao seu espírito. Amém, queridos? Às 16h30 de hoje, culto de louvor e adoração com o pastor Tadeu e equipe. Lá no Rio de Janeiro, a gente está aqui em São Paulo, estava chovendo, estava um frio aqui no início, por isso que eu estou usando essa jaqueta, mas já está começando a esquentar. Santa Ceia. Eu vou avisar da Santa Ceia, eu estava respirando um pouquinho. Bom, como meu amado esposo, meu amado marido, eu sou a costela dele, ele é a minha costela, né? Ele acabou de falar, hoje tem Santa Ceia, lá na igreja. Você que ainda não se inscreveu no culto presencial, preste atenção, vou te explicar. Culto é presencial e online. Se você não se inscreveu, entre em contato com o WhatsApp da igreja. Tá aí o WhatsApp da igreja para você entrar em contato. Faz a sua inscrição porque o número é limitado de pessoas, porque ainda estamos vivendo esse momento de flexibilização. Quando tudo isso acabar e eu puder te abraçar e eu poder te apertar, a gente vai estar juntinho, entendeu? Mas enquanto estamos vivendo esse período de pandemia, você tem que dar o seu nome, porque é um número limitado de pessoas dentro do santuário, tá? Se você não puder estar presente, se você não puder ir ou se você não tiver mais lugar, não fique triste. Faça como eu, assiste o culto online, entendeu? Fica ligado, faz como eu. Eu aqui não posso estar aí no Rio, mas a gente assiste online aqui e recebe a bênção em nome de Jesus, entendeu? Então assista o culto online.
Outra coisa muito importante, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Se Deus falou contigo ao seu coração, compartilha. Se inscreve lá no nosso YouTube. Você entra lá, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara. Entra lá, se inscreve no nosso YouTube, aperta o sininho, dá um like. Like é assim, aquela mãozinha assim, tá, queridos? Pra quem não entende, ó, like é aquela mãozinha assim. Dá um like lá pra gente. Compartilha com seus amigos. Falem pra eles pra se inscreverem, para acompanhar as páginas da igreja. Tá chegando novidade na página da igreja. O que é, Paty? Não vou dizer. Porque eu também só sei isso. Eu não vou dizer porque eu também só sei isso, entendeu? Eu só sei que tá chegando novidade, mas tem coisa boa chegando. Coisa muito boa chegando. Então você se liga em nome de Jesus, tá bom? Quero agradecer a você que tem ajudado a igreja com o seu dízimo, com a sua oferta. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Nós que estamos ministrando sempre aqui a palavra do Senhor para que chegue até a sua casa. Muito obrigado por essa oportunidade. Mas sem palavras, a igreja agradece. Nós já estamos no mês de agosto e a igreja, graças a Deus, tem conseguido honrar com todos os seus compromissos financeiros. Deus tem usado você. Você tem sido vaso de Deus. Você tem sido instrumento de Deus para abençoar a casa do Senhor. Continue abençoando a casa do Senhor. Nós glorificamos a Deus pela sua vida. Nós colocamos sempre todos os irmãos que contribuem em oração. Mas ainda que não saibamos o nome de cada um, mas a gente coloca diante de Deus. Nós não sabemos o nome de cada um, mas Deus te conhece no profundo. E, sinceramente, muito obrigado, querido. Muito obrigado por você acreditar na palavra de Deus, por você confiar na palavra de Deus, por você crer que o papel da igreja é esse, avançar nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas a igreja está avançando, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Que Deus abençoe as suas finanças. Que Deus abençoe, que você consiga suprir sempre as suas finanças. Que Deus abençoe a sua despensa, a sua mesa farta em nome de Jesus. Nunca falte na sua casa e muito obrigado. Os dados bancários da igreja seguem aí no Banco Santander, agência e conta. E nós agradecemos a você que continue contribuindo com a causa do Senhor e com a igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu creio que eu já dei todos os avisos, né? Que Deus abençoe a sua vida. Os avisos durante a semana serão dados hoje no culto da noite, tá? Terça-feira, chamados para vencer. Quarta-feira, oração às 15 horas no Zoom. Mas a pastora Liliane, ela compartilha com todos, então não está restrito aos membros da igreja. Se você quer participar, clica lá no WhatsApp e pede para ser inscrito no Zoom também, pelo Ministério de Oração. Quinta-feira, imersão. Sábado você fica com Deus e com a sua família. Glória a Deus em nome de Jesus. E domingo a gente está aqui de volta, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe com uma chuva, como diz a Cassiane, temporal de bênção para você, para cada um de nós. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para avisar. Eu acho que eu avisei tudo. Manelzinho, ó, antes da gente terminar, vamos falar aqui dos irmãos rapidinho. Manelzinho colocou uma observação aqui, ó, um comentário, ó. Naamã tinha que se despir de toda a sua altivez para ser alcançado pela misericórdia do Senhor. Amém? Manelzinho aqui, ó, já falou. Glória a Deus, Manel, pela sua vida. Glória a Deus pelo seu comentário. Muito obrigado, querido, por estar junto conosco. Muito obrigado por deixar a Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara entrar na sua casa, chegar até você com essa mensagem. Ah, esqueci de avisar sim uma coisa. Você que está assistindo a gente ou vai assistir essa lição, vai estar lá salva no YouTube e não conhece a nossa igreja e quer assistir um culto presencial, Avenida dos Mananciais 995. Vou repetir o endereço. Avenida dos Mananciais 995. Entre em contato no nosso WhatsApp e faz a reserva do seu lugar. Ah, precisa pagar? Lógico que não, querido. Você vai para assistir o culto, glorificar a Deus. Você vai lá para que o Senhor abençoe a sua vida e você não tem que pagar absolutamente nada.
porque o Senhor disse que a salvação é de graça recebei e de graça dai. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa e até domingo que vem a gente vai estar juntinho com o último tópico da lição. Que Deus abençoe. Até domingo que vem. Até domingo que vem.